Doutor José Nogueira, vascaíno dos bons, presente aqui conosco, depois desse feriado. Tem vascaíno dos ruins? Tem flamenguista ruim, tem flamenguista bom, tem botafoguense, tem de tudo. Tem de tudo, né? Zé Nogueira. Bom dia, Lauri. Bom dia, Mazinho. Prazer enorme vê-lo aqui, retornando ao comando desse grande programa, né? Bom dia a todos que compõem o staff aqui do programa do Mazinho, principalmente aos ouvintes. Estamos aí para novamente debater essas questões que afligem a população de Duque de Caxias. Vamos ver se a gente pode contribuir de alguma forma. Claro que sim, com certeza. E temos também aqui, retornando aqui ao programa, já esteve conosco, nosso companheiro Major Elpidio. É um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez, Major, né, porque hoje nós temos um assunto de segurança e é muito importante a participação do Major Elpidio conosco. Abraço, Elpidio, um prazer tê-lo aqui conosco. Mais conhecido como Capitão Elpidio. Ele já é major, vai rebaixando ele. Fala, bom dia, Lauri, bom dia, Mazinho, bom dia, Nogueira. Mais um prazer estar aqui debatendo mais um assunto aí que aflige a nossa cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro, e tomou conta da mídia aí durante esse feriado todo. Coisa incrível que a gente viu na televisão. Nós vamos falar que esse assunto... Que acontece lá e reflete aqui. Reflete aqui, exatamente. Então nós vamos debater esse assunto, que já foi aqui debatido amplamente, mas continua a mesma história, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Bom, como assunto do nosso debate, né, nós vamos ter dois assuntos importantes, um referente a Duque de Caxias e a longa espera da cidade de Duque de Caxias, né, matéria do Jornal Extra hoje, é o sofrimento das famílias lá da cidade dos Meninos, porque a prefeitura não paga o aluguel social. Nós vamos debater essa questão hoje, matéria do Jornal Extra está aqui na minha frente, e também matéria do Extra do dia esse sobre segurança pública. Segundo o general, tráfico pegou o exército de surpresa no Complexo do Alemão. Gente, nós vamos debater isso aqui daqui a pouquinho no programa do Mazinho. O primeiro assunto é sobre o Duque de Caxias e a longa espera. A prefeitura que não vem pagando o aluguel social segundo as famílias, né? E aqui tem alguns depoimentos, inclusive, né, do José Henrique da Conceição, de 40 anos, que, segundo ele, cada vez mais distante a sua volta para onde nasceu, na cidade dos Meninos, em Duque de Caxias. Ele deixou o imóvel em 2001, quando foi descoberta a contaminação da área pelo famoso pó de broca, né, que é muito comentado há anos e anos. E ele continua vivendo de aluguel. Só que a promessa foi voltar 6 meses depois. E até agora, né, não existe esse acontecimento. Desde janeiro de 2009, a prefeitura teria parado de pagar aos proprietários que alugaram imóveis para as 10 famílias oriundas da cidade dos Meninos. Embora o contrato tenha sido firmado entre a prefeitura e os donos dos imóveis, algumas famílias sofrem constrangimento pelo atraso do pagamento, né? Segundo o próprio Zé Henrique, eles são excluídos de tudo no prédio, inclusive de estender roupas no terraço. Muitas das vezes não tem nem acesso ao relógio de luz, né? E o inquilino sempre dizendo que vão despejá-los. Também uma outra, né, oriunda lá da cidade dos Meninos, a Simone dos Santos, também diz que ela está, assim, sabe, bastante triste porque ela está sendo humilhada, já que o atraso dos pagamentos está sendo muito cobrado pelos inquilinos. E existe o papel inverso também, né? A costureira Maria de Lourdes, que era vizinha da Simone, ela permanece na cidade dos Meninos, e ela diz o seguinte: tem gente, inclusive, que já morreu, né, e não conseguiu voltar à sua residência lá na cidade dos Meninos. Também temos aqui, né, o depoimento da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, a professora Roseli Duarte, e ela explicou que 4 dos 10 proprietários não receberam o aluguel porque se recusaram a receber o valor desde 2009. E segundo ela, o dinheiro está sendo depositado na Justiça. Já os outros 6 devem, segundo a secretária, receber ainda esse mês. Portanto, está atrasado mesmo, ela mesma está, né, reconhecendo aqui, mas ela diz que esse recurso é oriundo do Ministério da Saúde e a prefeitura vai ter que assinar um termo de ajuste de contas para quitar o débito. Um sofrimento, isso já vem de anos e anos, daqueles moradores da cidade dos Meninos, do famigerado pó de broca, que expulsou várias famílias daquela região. Zé Nogueira, sua opinião sobre o assunto. Lauri, primeiro esses moradores lá da cidade dos Meninos, eles podem perder a esperança de voltar para lá, porque não voltarão mais. Foi constatado na época, nos idos dos anos 2000, que havia realmente uma faixa contaminada
e que por isso eles foram retirados daquele local. E ainda que essa contaminação não exista mais, a prefeitura, ou qualquer órgão que seja responsável por aquilo, que me parece que é o Ministério da Saúde, eles sempre vão arrumar uma razão para não permitir que esses moradores retornem, porque aquilo ali era uma posse. E uma posse, eu me recordo, eu tenho o nosso major aqui, eu me recordo que era uma posse habitada por diversas pessoas, inclusive o comandante do batalhão. Na época não era comandante do batalhão, mas quem o Edélio deve lembrar, nós tínhamos um colega chamado Gelson Campos, foi tenente. Gelson Campos. Né? Gelson Campos. Ele foi tenente, na época que eu o conheci, nós éramos professores, parece que o Edélio sabe disso também, porque nós fomos professores, fomos contemporâneos naquela época, e ele morava nesse local. E eu fui muitas festas nessa cidade dos meninos, em função dele estar morando nesse local. O tempo passou, a área se contaminou por alguma razão e a população foi retirada de lá. Uma parte das pessoas foram retiradas de lá e hoje amarguram a dependência da prefeitura a pagar o seu aluguel. Tem dois aspectos aí que eu vejo. Primeiro, essas pessoas que já viviam no local que era um local de ocupação, também tem que ter um pouco de autoestima e buscar uma maneira de sobreviver independentemente desses aluguéis sociais. Já é tempo dessas pessoas também buscarem os seus caminhos próprios. Segundo, contratos com a prefeitura, todos os proprietários ficam insatisfeitos com a prefeitura, a não ser aqueles que fazem mazelas, que fazem safadeza, ou que superfaturam o valor dos aluguéis. Essa safadeza é aumentar, o preço é 1.000, paga 3.000. Eu posso dizer isso porque eu tenho uma administradora de imóveis que tem contratos com a prefeitura e a gente sofre com a prefeitura, não paga mesmo. Eu tenho aqui a propriedade do falecido Ari Vieira Martins, cuja responsabilidade da administração é minha. Lamentavelmente, fiz um contrato com a prefeitura. Estou tentando resolver o problema, não consigo. Depredaram tudo, acabaram com a propriedade do falecido Ari, né? E não pagam aluguel. Então a prefeitura não. Eu estive conversando com o prefeito Zito, que me prometeu mundos e fundos lá para resolver o problema. Mundos e fundos nesse sentido, que ele não pode prometer mais do que isso, pelo menos para mim ele não pode. De resolver esses problemas e não resolve nada. Os meus melhores amigos, entre aspas, estão na procuradoria. Eu sou tratado como se fosse um sheik dentro da procuradoria, só que eles não resolvem nada. Então, é uma cambada que está na fase do exaurimento. Eles sabem que estão vivendo os últimos momentos, mas não perde aquele elan, aquela elegância de tratar as pessoas, mas não resolve. E esse morador, como tantos outros moradores que dependem da prefeitura, vão ficar sendo humilhados, porque o proprietário fica na bronca, porque o camarada está lá e ele não pode retirar, não pode despejar. Até pode, mas demoraria tanto tempo, né? A situação é muito difícil. Eu tenho que lamentar isso, mas infelizmente o que depende da prefeitura hoje só tem uma esperança para o povo caxiense, na minha visão. Com todo o bom relacionamento que eu possa ter com essas pessoas todas, é vê-los fora da prefeitura. Major Pires, quase que eu falei Capitão Pires. Major Pires, é a força do hábito, desculpa. Pelo tempo que aconteceu isso, já tem mais de 10 anos que foi feita a apropriação de lá, aquele pessoal, por que não foi oferecido a esse pessoal uma residência em outros locais? Nunca foi oferecido? Não sei. Só pagando aluguel? Eu queria aproveitar você, Pito, que mora em Caxias, que não é só isso também. A gente vê de passar anos, entrar anos, Lauri, Nogueira. Vamos pegar aqui aqueles moradores que moram, aquelas pessoas que não moram, não posso dizer nem moram, que conseguem sobreviver nas margens do rio Sarapuí. Aquele rio que divide Gramacho do Pantanal. Calambé também. São Bento. Calambé. Cara, não são tantas. Uma casa popular construída pela prefeitura custa 25 mil reais. Ninguém faz nada. É uma vergonha. Isso que eu queria falar. Por que não se trata essas pessoas que estão vivendo no submundo, conseguindo sobreviver, coitadinhas? E aí não se faz nada. Por que não se faz? E aí, sabe quanto que foi a reforma do centro? Olha a reforma, que nem acabou, a reforma do centro de Duque de Caxias, quase 80 milhões. Sabe quantas casas dá para fazer 80 milhões? Faz uma conta rápida aí, quem consegue fazer uma conta rápida. Quantas casas de 25 mil reais para essas famílias humildes você poderia fazer? Verdade. E aí, Pedro? Pois é.
Será que essas pessoas não foram ainda... Eu acho que seria o caso de chamar, olha, eu vou oferecer a presença, vocês têm mais um prazo para aceitar. Se não aceitar, tirar o Mas eles vínculo. aceitam, Cortar esse vínculo, hein? A prefeitura que não faz nada. Olha só. Eu acho que tem interesse em ficar mantendo esse aluguel também, que não paga. Mas, olha só, o que acontece é o seguinte, eu me lembro bem dessa situação, porque na época eu era vereador, né, e eu me lembro bem dessa questão, né, a Cidade dos Meninos é uma imensidão de área. Eu era o comandante da guarda na época, foi Você lembra disso? Lá, que mora muitas pessoas. Na verdade, foram 10 famílias que foram retiradas dessa área, que é a questão do pó de broca, que foi constatada a contaminação. Foi-se feito um acordo entre o Ministério da Saúde, a Prefeitura e esses moradores dessas famílias, que a Prefeitura pagaria um aluguel social, até que se arrumasse uma maneira, ou de fazer, de fazer um trabalho na área para que pudesse descontaminar e as famílias voltassem, ou então, como o Mazinho falou, que fosse destinados casos para esses moradores. E aí, no primeiro momento, se firmou o aluguel social, que é o primeiro momento. Emergência. Só que, primeiro, há dois lados ali. Primeiro lado das pessoas, como o Nogueira falou, que se acomodam, infelizmente, nessa situação. E segundo, a prefeitura, que não paga. E o que acontece? Fica esse problema todo. Agora, o pior não é isso. A Cidade dos Meninos tem muitos moradores que continuam morando lá. E quem foi na Cidade dos Meninos, quem passa por lá, sabe o sofrimento que é aquela rua de chão. Quando chove, é um terror. Nós temos vários amigos que moram na Cidade dos Meninos. É um lugar lindo, maravilhoso, arborizado. Que tem várias pessoas que moram. Mas e olha, tomam cuidado que estavam tentando fazer um lixão lá. É verdade, isso mesmo. Eu ia falar. Quando a gente fala só da Cidade dos Meninos, é para tocar esse assunto da moradia em Caxias. Não é só da cidade, não é só dessas 10 famílias. Não, é tratar que a cidade tem 1 milhão de habitantes, a cidade é rica, e você não vê um projeto habitacional. Mazinho, só para você... Sabe quem é o secretário de habitação hoje do município de Caxias? Não. Acabou de assumir há um mês e pouco um senhor indicado pelo Eduardo Cunha, que não conhece Caxias, que não sabe nada, que prometeu mundos e fundos. E que também não faz nada. E não faz nada. A Secretaria de Habitação cabide de emprego. Tem 2 anos e meio a prefeitura hoje, não construiu um projeto. Nada. E tem mais, Mazinho, é o que eu estou falando para você. Para quem não sabe, a área da Cidade dos Meninos é maior do que muitos municípios da Baixada Fluminense. É maior que Nilópolis. É para ter uma ideia. É uma enorme área que está lá. Caberia um projeto para resolver os problemas. Estigmatizada por essa questão do pó de broca e o sofrimento. Não é dessas 10 famílias, não. Daquele número grande de pessoas que moram naquela região e que não têm acesso a saneamento básico, a urbanização, a tantas coisas, tantos serviços que deveriam ter. E isso é que me chama a atenção. Eu acho que foi o comodismo, ambas as partes. Existe esses dois lados, entendeu? Agora... Que também não é só do atual prefeito. O prefeito que passou também não fez nada, e aí fica passando, Não, eu acho até que o governo federal também tem uma responsabilidade. Também tem. Aquela área ali do governo federal. Não é barato ficar. Na verdade, o governo federal tentou passar para o município enrolou também, não pegou porque não queria ter a responsabilidade. É um empurrando com a barriga para o outro e não se resolve o problema. É um comodismo geral, todo mundo está acomodado. Está na hora de dar uma sacolejada. Então, um doido aí para resolver isso. Bom, acho que sim. 11 horas, estamos chegando aqui ao nosso final da primeira parte do nosso debate. Vamos aos nossos intervalos. Daqui a pouquinho, voltamos aqui com a segunda parte do debate, falando sobre segurança pública, esse assunto que está tomando todas as páginas dos jornais e do noticiário. Então, nós vamos voltar daqui a pouquinho com a segunda parte aqui dos debates do programa do Mazinho.